27 anos, eu sou psicóloga, sou formada, né, em psicologia, trabalho na área organizacional e eu sou casada com o Fernando há 3 anos e nós estamos juntos há 7 anos, né, entre namoro e casamento. Eu tenho mais 2 irmãos, eu tenho o Gabriel, que é conhecido como Luiz, ele tem 23 anos. E eu tenho também o Leandro Rafael, que hoje está com 8 anos. Eu e o Gabriel, nós somos filhos, né, do mesmo pai, da mesma mãe. Enfim, minha mãe, ela era casada. Quando nós éramos pequenos, então, meus pais se separaram. E o Rafa, ele é de um segundo casamento da minha mãe. Eu e o Fer, então, em 2016, eu estava concluindo a faculdade. E nós marcamos a data do casamento, né, pro ano seguinte, em 2017, quando nós iríamos casar. Era para ser um ano, assim, dos sonhos, porque era minha formatura, eu tinha meu casamento, mas a nossa vontade e os nossos planos não são os mesmos, né, do que o que Deus tem preparado pra gente. Então, quando iniciou o ano de 2017, a gente passou por um processo onde a gente recebeu um diagnóstico que minha mãe estava com câncer de mama. Foi um processo, assim, longo e doloroso. Quando eu tive essa notícia, realmente, assim, o meu mundo, ele desabou, porque, né, ter que enfrentar tudo isso, eu já pensei em cancelar minha formatura, adiar o casamento, enfim. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma mulher, assim, muito guerreira e de muita fé. E ela disse, não, a gente vai passar por todo esse processo e Deus tá no controle de tudo. E foi, assim, um ano difícil, porque uma semana eu estava acompanhando ela em quimioterapia, na outra a gente estava vendo o vestido de noiva, enfim, e assim a gente seguiu. E durante todo esse processo de clínica e exames e cirurgia, eu vi, assim, a minha mãe vendo como uma oportunidade. Ela ia pra clínica, a gente passava a tarde inteira fazendo químio, mas ela já sentava lá e ficava só observando quem é que ela ia abordar aquele dia, porque era muito o jeito dela. Ela levava alguns cartõezinhos que ela mandou fazer, onde tinha uma oração, levava a Bíblia, ela distribuía para todo mundo. E ela dizia assim, se eu estou passando por esse tratamento, por todo esse processo, é porque Deus tem um propósito. Então, ela estava na mesma situação que aquelas pessoas, mas ela tinha um Deus aonde ela confiava e ela sabia que ele estava no controle de tudo. E era isso que ela demonstrava e falava para as pessoas. Então, eu via, assim, a força dela em todo esse processo e isso fazia com que eu também aprendesse com tudo isso. Em novembro, nós casamos. Foi o mês que ela estava, assim, ótima. Então, assim, não parecia que ela estava passando por todo esse tratamento. Eu recém-casada, né? O ano estava se findando. E eu e o Fernando, a gente pensou, bom, foi um ano de muita luta e muita prova agora, né? Que vem a fase boa, né? Mas mal nós esperávamos, né, o que estava por vir, porque 3 meses após o nosso casamento, né, minha mãe, ela acabou falecendo. Enfim, esse foi o propósito de Deus para a vida dela. Quando ela ficou no hospital, a gente orava. Foi assim a oração mais dura que eu tive que fazer, que era entregar nas mãos de Deus e dizer que fosse feita a vontade de Deus. Porém, quando a gente fala que seja feita a sua vontade, mas a vontade não é a mesma do que a gente quer, é dolorido. Mas nós entregamos isso nas mãos de Deus e em fevereiro ela faleceu e nós iríamos entrar em um outro processo. Era algo assim muito difícil, nós éramos recém-casados, estávamos nos adaptando, morando juntos, de repente já virou toda essa situação e eu tinha perdido a minha mãe, eu estava num processo de luto também. Por muitas vezes eu estava ali sendo forte, só pensando, né, como que os meus irmãos estavam lidando com tudo isso, só que eu estava sendo ali o sustento, mas eu precisava de alguém que fosse esse meu apoio também. Então, quando eu tinha algum problema, alguma coisa, eu corria para minha mãe
né, pedia conselho e ela orava e tudo mais, e eu me via numa situação onde estava sendo muito difícil para mim, eu não tinha mais ela para correr, né, para desabafar, enfim, era eu e Deus. Eu via a Luana toda noite entrar no quarto e chorar, cara. E para um homem isso é... E você não poder fazer nada. Além de orar, cara. Eu abraçava ela e falava, amor, vamos passar por isso junto aí. Aí Deus tá no controle, cara. A gente vai vencer e Deus tá no comando de tudo. Se essa foi a vontade dele, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu acabei tendo que assumir aí, né, querendo ou não, um papel de mãe pro Rafael, né? E a minha maior preocupação era ensinar para ele tudo que um dia minha mãe me ensinou. Era falar para ele que, mesmo ele com 5 anos de idade, né, ele não tem mais a mãe dele, mas que Deus, ele cuida de cada detalhe, que por 5 anos da vida dele, ele pôde conviver e aprender muito com ela. E eu tenho certeza que as recordações e as lembranças que ele tem são coisas que ele vai levar pro resto da vida. Quando o Rafael veio morar com a gente, a Luana decidiu se mudar e eu ganhei o Rafael com um grande presente que eu falo pra ele, às vezes quando eu dou uma chamada de atenção com ele, eu falo, cara, eu chamo tua atenção que eu te amo como meu filho, pra mim você é meu filho. O Rafael, por vários momentos, assim, quando principalmente eu, né, tava triste ou algo assim, eu brinco que ele vinha com uma pérola, né, com alguma pergunta ou alguma situação que você via como Deus, né, agia através dessas pequenas situações, né, porque assim como eu sofria, eu sei que ele também sofria da maneira dele. Teve um dia que a gente estava voltando da escola, eu peguei ele na escola, e ele chorou muito no carro. Chorou assim, descontroladamente. Do nada. E eu comecei a perguntar, falei, Rafa, aconteceu alguma coisa na escola? Você brigou com alguém? Você tá chateado? Tá triste? E ele não conseguia me responder, até que eu perguntei se ele tava com saudade da mãe, porque eu comecei a perceber que alguma coisa, né? E ele nem conseguia responder, ele só chorava. Então, aquele dia eu cheguei em casa, ele dentro do carro, ainda na garagem, sentei no banco de trás com ele chorou tudo que ele tinha pra chorar. Eu acho que todo aquele choro que ele guardou por todo esse tempo, aquele dia foi realmente o momento dele. E ele dizia que doía muito o coração dele, que ele sentia muita saudade da mãe, que ele queria saber por que Deus levou a mãe pra morar lá no céu. E ele pediu pra mim, você ora por mim? Porque se minha mãe estivesse aqui, ela ia orar por mim também. E então eu orei com ele dentro do carro, né? E eu falei pra ele, quando você sentir saudade, você não pode guardar isso, pode chorar, vai no seu quarto. Eu falei, mas é Deus que vai confortar o seu coração, você tem que pedir pra Deus acalmar isso que você tá sentindo. E nesse mesmo dia, à noite, o Fernando foi trabalhar, né? E o Rafael aquele dia foi dormir comigo, né? E eu tava saindo do banho e eu ouvi ele falando com alguém no quarto. Eu até achei que ele tava no telefone com o pai dele, enfim, mas ele tava orando. Aí eu abri até a porta do banheiro, ele tava bem quietinho na cama, assim, e ele orava bem assim, Deus, eu sei que o Senhor amava muito a minha mãe, mas eu também amava ela. Eu não sei por que o Senhor já levou ela a morar aí no céu, mas eu tô sentindo muita saudade. Então eu quero que o Senhor acalme meu coração e tire essa dor que eu tô sentindo. E Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor pra minha vida. Então eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu sei que o Senhor vai fazer o melhor por mim. E ele realmente ali entregou toda essa dor, tudo aquilo que ele estava sentindo. E nessas coisas eu vi o cuidado de Deus. Muitas vezes aquilo era uma lição para eu perceber, sabe? Como a gente deveria realmente entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente tá vivendo, toda a tristeza, enfim. Ele escreveu uma carta para mim no dia seguinte, depois dessa oração. Ele escreveu uma carta onde ele dizia assim, Lu, eu amo muito você e eu sei que você também me ama. E eu sou um pedacinho da mãe que ficou para você cuidar. E daí ele desenhou uns coraçõezinhos, enfim. E eu fiquei surpresa com a forma dele expressar isso pra mim, né? Aí ele disse assim, Lu, eu fiz essa carta
que é pra gente esquecer todas as coisas tristes que a gente viveu com a mãe e só lembrar das coisas boas, tá bom? Falei, então tá bom. Era uma criança de 6 anos que estava ensinando a gente realmente a confiar em Deus e saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Todo esse processo para mim fez eu realmente, além de ver Deus como pai, porque eu vi todo o cuidado, desde quando a Romilda ficou doente, tudo, desde a doença, o momento que ela veio falecer, o pós ali, tudo. Eu vi o cuidado de Deus, então. E também eu vi que a vontade de Deus é suprema, cara. Não interessa o que a gente faça, não interessa para onde a gente corra, não interessa o caminho que a gente quer trilhar. Cara, se Deus quer você, bicho, você vai pra dentro da barriga de um peixe, como o Jonas, cara. E de toda essa situação que eu vivi, nunca imaginei ter que passar por isso, né? Principalmente de alguém tão próximo, né? Que era minha mãe. Mas por um tempo eu não conseguia assim falar sobre isso. Eu evitava encontrar com as pessoas para não ter que dar satisfação, dizer como eu estava, pela dificuldade realmente, né? O Fernando muitas vezes dizia que eu precisava sair, que eu precisava, né, conversar com as pessoas, mas por um tempo eu fiquei assim muito isolada, né? Era só o essencial, porque eu tinha dificuldade. Eu sabia que ainda o meu processo ali de luto não tinha passado, né? Cada um tem a sua particularidade, né? E durante todo esse processo, essa dor que eu senti, que eu passei, realmente foi para me fortalecer e realmente confiar em Deus. Por muitas vezes eu via a minha mãe contando qual foi a experiência que ela teve com Deus, e eu contava essa história dela para as pessoas, né? De como ela era uma mulher de fé, de tudo que ela passou. E era aquela situação que muitas vezes eu criei um Deus de que eu ouvia falar, né? E hoje eu posso dizer que eu tive uma experiência real com ele, porque muitas vezes eu dizia sem merecer, Deus me abençoava, me sustentava, Ele me dava sabedoria e colocava principalmente pessoas que passavam pela mesma situação, que tiveram, né, situações muito semelhantes, e eles me perguntavam, mas como que você consegue lidar com isso? Até hoje eu não consigo, né? E eu dizia, olha, é Deus que vai consolar o seu coração, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, hoje eu conto um pouco a minha história. Eu sei que se eu passei por tudo isso é porque Deus tem um propósito, e que talvez, assim, do exemplo de tudo que eu vivi, relatando tudo isso, Deus vai falar também com outras pessoas,